Capítulo 10. Como descobrir e corrigir as causas de seus maus hábitos. No final de 2012, eu estava em um antigo apartamento, a poucos quarteirões da rua mais famosa de Istambul, Istiklal Caddesi. Estava no meio de uma viagem de 4 dias pela Turquia, e meu guia, Mike, estava relaxando em uma poltrona desgastada, a poucos metros de distância. Mike não era exatamente um guia, era apenas um cara do Maine que vivia na Turquia há 5 anos, mas se ofereceu para me mostrar o país durante minha estadia. Nessa noite em particular, fui convidado para jantar com ele e um punhado de amigos turcos. Éramos 7, e eu era o único que não tinha, em algum momento da vida, fumado pelo menos um maço de cigarro por dia. Perguntei a um dos turcos como ele começou a fumar. Amigos, disse ele. Sempre começa com amigos. Um amigo fuma, depois você experimenta. O que foi verdadeiramente fascinante foi que metade das pessoas na sala tinha conseguido parar de fumar. Mike estava longe do cigarro há alguns anos, naquele momento, e jurou solenemente que abandonou o hábito por causa de um livro chamado O Método Fácil para Parar de Fumar, de Allen Carr. Ele o liberta do fardo mental de fumar. Disse ele. Ele diz: pare de mentir para si mesmo. Você sabe que na verdade não quer fumar. Você sabe que de fato não gosta muito. Ele o ajuda a parar de se sentir uma vítima. Começa a perceber que você não precisa fumar. Eu nunca havia experimentado um cigarro, mas dei uma olhada no livro, depois por curiosidade. O autor emprega uma estratégia interessante para ajudar os fumantes a eliminar o desejo de fumar. Ele sistematicamente reformula cada estímulo associado ao tabagismo e lhe dá um novo significado. Ele diz coisas como: você acha que está abandonando algo, mas não está, porque o cigarro não faz nada por você. Você acha que fumar é algo que precisa fazer para se socializar, mas não é verdade. É possível se socializar sem fumar. Você acha que fumar significa aliviar o estresse, mas não é verdade. Fumar não acalma os nervos, os destrói. Ele repete incansavelmente essas frases e outras do tipo: esclareça tudo isso em sua mente, diz ele. Você não está perdendo nada e está obtendo ganhos positivos maravilhosos, não apenas em saúde, energia e dinheiro, mas também em confiança, respeito próprio, liberdade e o mais importante de tudo, na duração e qualidade de sua vida futura. Quando você chega ao fim do livro, fumar parece a coisa mais ridícula do mundo para se fazer. E se você não espera mais que o fumo traga benefícios, não tem motivo para fumar. É uma inversão da segunda lei da mudança de comportamento, torná-lo desinteressante. Agora eu sei que essa ideia pode parecer excessivamente simplista. Basta mudar de opinião e você para de fumar, mas espere um pouco mais. De onde vêm os desejos? Todo comportamento tem um desejo aparente e um motivo subjacente, mais profundo. Muitas vezes tem um desejo que é algo como: quero comer tacos. Se você me perguntasse por que quero comer tacos, eu não diria porque preciso de comida para sobreviver. Mas a verdade é que em algum lugar do meu íntimo estou motivado a comer tacos porque tenho que comer para sobreviver. O motivo subjacente é obter comida e água, mesmo que meu desejo específico seja por um taco. Alguns de nossos motivos subjacentes incluem economizar energia, obter comida e água, encontrar o amor e se reproduzir, conectar e relacionar-se com os outros, obter aceitação social e aprovação, reduzir a incerteza, alcançar status e prestígio. Um desejo é apenas uma manifestação de um motivo subjacente mais profundo. Seu cérebro não evolui com o desejo de fumar cigarros, verificar o Instagram ou jogar videogames. Em um nível profundo, você simplesmente quer reduzir a incerteza e aliviar a ansiedade para ganhar aceitação e aprovação social, ou para alcançar um determinado status. Ao analisar quase qualquer produto formador de hábito, verá que ele não cria uma nova motivação, mas se agarra aos motivos subjacentes da natureza humana. Encontre o amor e se reproduza, igual usando o Tinder. Conecte-se e relacione-se com os outros, igual navegando no Facebook. Ganhe aceitação social e aprovação, igual postando no Instagram. Reduza a incerteza, igual pesquisando no Google. Alcance status e prestígio, igual jogando videogames. Seus hábitos são soluções modernas para antigos desejos, novas versões de antigos vícios. Os motivos subjacentes permanecem
permanecem os mesmos. Os hábitos específicos que realizamos diferem com base no período da história. Aqui está uma parte poderosa. Há muitas maneiras diferentes de abordar o mesmo motivo subjacente. Uma pessoa pode aprender a reduzir o estresse fumando, outra praticando corrida. Seus hábitos atuais não são necessariamente a melhor maneira de resolver os problemas que enfrenta. São apenas os métodos que você aprendeu a usar. Depois de associar a solução ao problema que precisa resolver, você a utiliza sempre. Hábitos se resumem a associações. Essas associações determinam se podemos prever um hábito que vale a pena repetir ou não. Como abordamos na discussão da primeira lei, seu cérebro está continuamente absorvendo informações e captando sinais do ambiente. Toda vez que você percebe um estímulo, seu cérebro executa uma simulação e faz uma previsão sobre o que fazer no momento seguinte. Estímulo: você percebe que o fogão está quente. Previsão: se eu tocar, vou me queimar, então devo evitar tocar. Estímulo: você vê que o semáforo ficou verde. Previsão: se eu pisar no acelerador, vou fazê-lo com segurança pela interseção e chegar mais perto de meu destino, então devo pisar no acelerador. Você vê um estímulo, classifica-o com base na experiência passada e determina a resposta apropriada. Tudo isso acontece em um instante, mas desempenha um papel crucial em seus hábitos, porque toda ação é precedida por uma previsão. A vida parece reativa, mas é preditiva. Durante todo o dia, você faz o seu melhor palpite de como agir, dado o que acabou de ver e o que funcionou no passado. Você está infinitamente prevendo o que vai acontecer no próximo momento. Nosso comportamento é altamente dependente dessas previsões. Em outras palavras, é dependente de como interpretamos os eventos que acontecem conosco. Não necessariamente a realidade objetiva dos próprios eventos. Duas pessoas podem olhar para o mesmo cigarro e uma sentir desejo de fumar, enquanto outra repulsa pelo cheiro. A mesma sugestão pode desencadear um bom ou um mau hábito, dependendo da sua previsão. A causa de seus hábitos é, na verdade, a previsão que os precede. Essas previsões levam a sentimentos, que é como tipicamente descrevemos um desejo. Um sentimento, um desejo, uma compulsão. Sentimentos e emoções transformam os estímulos percebidos e as previsões feitas em um sinal que podemos aplicar. Eles podem ajudar a explicar o que estamos sentindo atualmente. Por exemplo, conscientemente ou não, você está percebendo o quanto está calor ou frio. Se a temperatura cair 1 grau, provavelmente você não fará nada. Se a temperatura cair 10 graus, sentirá frio e vestirá outra camada de roupa. Sentir frio foi o sinal que o levou a agir. Você percebeu os estímulos o tempo todo, mas é apenas quando prevê que seria melhor estar em um estado diferente que age. Um desejo é uma sensação de que algo está faltando. É o desejo de mudar seu estado interno. Quando a temperatura cai, há uma lacuna entre o que o seu corpo está sentindo no momento e o que deseja sentir. Essa lacuna entre seu estado atual e o desejado fornece uma razão para agir. Desejo é a diferença entre onde você está agora e onde quer estar no futuro. Até mesmo a menor ação é contaminada pela motivação para se sentir diferente de seu estado atual. Quando você come compulsivamente, acende um cigarro ou navega nas mídias sociais, o que realmente quer não é a batata frita, o cigarro ou um monte de likes. O que realmente quer é se sentir diferente de sua condição atual. Nossos sentimentos e emoções nos dizem se devemos nos manter estáveis em nosso estado atual ou fazer uma mudança. Eles nos ajudam a decidir o melhor curso de ação. Neurologistas descobriram que quando as emoções e sentimentos estão prejudicados, perdemos a capacidade de tomar decisões. Não recebemos sinais de que buscar e do que evitar. Como o neurologista Antônio Damasio explica, é a emoção que permite que você classifique as coisas como boas, más ou indiferentes. Para resumir, os desejos específicos que sente e os hábitos que realiza são realmente uma tentativa de abordar seus motivos subjacentes fundamentais. Sempre que um hábito resolve com sucesso um motivo, você desenvolve o desejo de fazê-lo novamente. Com o tempo, você aprende a prever que checar as mídias sociais vai ajudá-lo a se sentir amado, ou que assistir ao YouTube permitirá
que esqueça seus medos. Os hábitos são atraentes quando os associamos a sentimentos positivos e podemos usar essa percepção em nosso benefício e não o contrário. Como reprogramar seu cérebro para gostar de hábitos difíceis? Você pode tornar os hábitos difíceis mais atraentes se puder aprender a associá-los a uma experiência positiva. Às vezes, tudo o que precisa é uma pequena mudança de atitude mental. Por exemplo, muitas vezes falamos sobre tudo o que temos que fazer em um determinado dia. Você tem que acordar cedo para trabalhar. Você tem que fazer outra ligação de vendas para o seu negócio. Você tem que cozinhar o jantar para a sua família. Agora, imagine mudar apenas a palavra. Você não tem que. Você consegue. Você consegue acordar cedo para o trabalho. Você consegue fazer outra chamada de vendas para o seu negócio. Você consegue preparar o jantar para a sua família. Simplesmente mudando uma palavra, você muda a maneira de encarar cada evento. Você faz a transição de ver esses comportamentos como encargos e os transforma em oportunidades. O ponto-chave é que ambas as versões da realidade são verdadeiras. Você tem que fazer coisas e também consegue fazê-las. Podemos encontrar evidências para qualquer atitude mental que escolhermos. Certa vez, ouvi uma história sobre um homem que usava uma cadeira de rodas. Quando lhes perguntaram se era difícil ficar confinado, ele respondeu: "Não estou confinado à cadeira de rodas. Ela me liberta. Se não fosse pela cadeira de rodas, eu estaria preso a uma cama e nunca seria capaz de sair de casa." Essa mudança de perspectiva transformou completamente como ele vivia cada dia. Reformular seus hábitos para destacar seus benefícios em vez de seus inconvenientes é uma maneira rápida e leve de reprogramar sua mente e tornar um hábito mais atraente. Exercícios. Muitas pessoas associam o exercício a uma tarefa desafiadora, que drena a energia e a desgasta. Você pode facilmente vê-lo como uma maneira de desenvolver habilidades e fortalecer o corpo. Em vez de dizer a si mesmo: "Preciso correr de manhã", diga: "É hora de ganhar resistência e velocidade." Finanças. Poupar dinheiro é frequentemente associado ao sacrifício. No entanto, você pode associá-lo à liberdade. Em vez de à limitação, se perceber uma verdade simples: viver aquém de suas possibilidades atuais aumenta suas possibilidades futuras. O dinheiro que economiza este mês aumenta seu poder de compra no próximo. Meditação. Qualquer pessoa que tenha tentado meditar por mais de 3 segundos sabe como isso pode ser frustrante quando a próxima distração inevitavelmente surge na mente. Você pode transformar as frustrações em prazer quando percebe que cada interrupção lhe dá a chance de praticar a retomada de sua respiração. As distrações são benéficas porque você precisa delas para praticar a meditação. Nervosismo. Muitas pessoas se sentem ansiosas antes de fazer uma grande apresentação ou competir em um evento importante. Elas experimentam um ritmo respiratório aumentado, batimento cardíaco acelerado, elevação da excitação. Se interpretarmos esses sentimentos negativamente, então nos sentiremos ameaçados e tensos. Se interpretarmos positivamente, poderemos responder com fluidez e graça. Você pode reformular: "Estou nervoso" para "Estou animado e estou recebendo uma descarga de adrenalina para me ajudar a me concentrar." Essas pequenas diferenças nas atitudes mentais não são mágicas, mas ajudam a mudar os sentimentos que você associa a um determinado hábito ou situação. Se quiser dar um passo adiante, você pode criar um ritual de motivação. Você simplesmente pratica a associação de seus hábitos com algo que gosta. Então pode usar esse estímulo sempre que precisar de um pouco de motivação. Por exemplo, se sempre tocar a mesma música antes de fazer sexo, começará a vincular a música ao ato. Sempre que quiser entrar no clima, basta pressionar o play. Ed Latimore, boxeador e escritor de Pittsburgh, se beneficiou de uma estratégia similar sem saber. "Uma estranha percepção", escreveu ele. "Meu foco e concentração aumentam simplesmente colocando meus fones de ouvido enquanto escrevo. Nem preciso ouvir música alguma." Sem perceber, ele se condicionou. No começo, colocou os fones, tocou alguma música de que gostava e fez um trabalho focado. Depois de fazer isso 5, 10, 20 vezes, colocar os fones tornou-se um estímulo que ele automaticamente associou ao aumento de foco. O desejo se seguiu naturalmente. Atletas usam estratégias semelhantes para mergulharem na atividade mental de desempenho. Durante minha carreira no beisebol, desenvolvi um ritual específico de alongamento e arremesso antes de cada jogada. Toda a sequência levava cerca de 10 minutos.
tempos, e eu a realizava da mesma maneira todas as vezes. Ao mesmo tempo que me aquecia fisicamente para o jogo, o mais importante, ela me colocava no estado mental certo. Comecei a associar meu ritual pré-jogo a um sentimento competitivo e focado. Mesmo que eu não estivesse motivado de antemão, no momento em que terminava meu ritual, eu estava em modo de jogo. Você pode adaptar essa estratégia para praticamente qualquer finalidade. Digamos que queira se sentir mais feliz em geral. Encontre algo que o faça verdadeiramente feliz, como acariciar seu cão ou tomar um banho de espuma. E crie uma rotina curta que execute sempre antes de fazer a coisa que você ama. Talvez seja apenas respirar profundamente 3 vezes e sorrir. 3 respirações profundas. Sorria. Acaricie o cachorro. Repita. No devido tempo, você começará a associar essa rotina de respirar e sorrir com estar de bom humor. Tornar-se um estímulo que significa sentir-se feliz. Uma vez estabelecido, você pode executá-la sempre que precisar. Mudar seu estado emocional. Estressado no trabalho? Respire profundamente 3 vezes e sorria. Triste com a vida? Respire profundamente 3 vezes e sorria. Uma vez que um hábito tenha sido construído, o estímulo pode provocar um desejo, mesmo que tenha pouco a ver com a situação original. A chave para encontrar e corrigir as causas de seus maus hábitos é reformular suas associações a eles. Não é fácil, mas, se puder reprogramar suas previsões, poderá transformar um hábito difícil em atraente. Resumo do capítulo: a inversão da segunda lei da mudança de comportamento é torná-lo desinteressante. Todo comportamento tem um desejo aparente e um motivo subjacente mais profundo. Seus hábitos são modernos, soluções modernas para desejos antigos. A causa de seus hábitos é, na verdade, a previsão que os precede. A previsão leva a um sentimento. Destaque os benefícios de evitar um mau hábito para que ele se torne pouco atraente. Os hábitos são atraentes quando os associamos a sentimentos positivos e desinteressantes quando os associamos a negativos. Crie um ritual de motivação fazendo algo que goste imediatamente antes de algo difícil. Como criar um bom hábito? A primeira lei: torne-o claro. Preencha a avaliação dos hábitos. Anote seus hábitos atuais para se conscientizar deles. Use as intenções de implementação. Eu irei, comportamento, as, hora, em, local. Use o empilhamento de hábitos. Depois de hábito atual, eu irei, novo hábito. Redesenhe seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos claros e visíveis. A segunda lei: torne-o atraente. Use o empacotamento de tentações. Pareie uma ação que quer fazer com uma que precisa ser feita. Junte-se à cultura em que seu comportamento desejado seja o padrão. Crie um ritual de motivação. Faça algo de que goste imediatamente antes de um hábito difícil. A terceira lei: torne-o fácil. A quarta lei: torne-o satisfatório. Como se livrar de um mau hábito? Inversão da primeira lei: torne-o invisível. Reduza a exposição. Remova os estímulos de seus maus hábitos do ambiente. Inversão da segunda lei: torne-o desinteressante. Reestruture sua atitude mental. Ressalte os benefícios de evitar seus maus hábitos. Inversão da terceira lei: torne-o difícil. Inversão da quarta lei: torne-o insatisfatório. A terceira lei: torne-o fácil. Capítulo 11. Caminhe lentamente, mas jamais recue. No primeiro dia de aula, Jerry Welsman, professor da Universidade da Flórida, dividiu seus estudantes de fotografia em 2 grupos, todos no lado esquerdo da sala de aula. Ele explicou: estariam no grupo quantidade. Eles seriam avaliados apenas pela quantidade de trabalho que produzissem. No último dia de aula, ele registraria o número de fotos enviadas por cada aluno. 100 fotos significariam nota A, 90 fotos B, 80 fotos C e assim por diante. Enquanto isso, todos do lado direito da sala estariam no grupo de qualidade. Eles seriam avaliados apenas pela excelência de seu trabalho. Eles só precisariam produzir uma foto durante o semestre, mas para obter um A, ela deveria ser uma imagem quase perfeita. No final do prazo, ele ficou surpreso ao descobrir que todas as melhores fotos foram produzidas pelo grupo de quantidade. Durante o semestre, esses alunos estavam ocupados fazendo fotos, experimentando a composição e a iluminação, testando vários métodos na câmera escura e aprendendo com seus erros. No processo de criar centenas de fotos, eles aprimoraram suas habilidades. Enquanto isso, o grupo de qualidade se limitou a especular sobre a perfeição. No final, eles tinham pouco a mostrar por seus esforços, além de teorias não comprovadas e uma foto medíocre. É fácil ficar preso tentando encontrar o plano ideal para
para a mudança, a maneira mais rápida de perder peso, o melhor programa para ganhar músculos, a ideia perfeita para um negócio. Estamos tão focados em descobrir a melhor abordagem que nunca chegamos a agir. Como Voltaire escreveu certa vez, o melhor é o inimigo do bom. Refiro-me a isso como a diferença entre estar em movimento e agir. As duas ideias parecem semelhantes, mas não são iguais. Quando você está em movimento, está planejando, criando estratégias e aprendendo. São todas coisas boas, mas não produzem um resultado. A ação, por outro lado, é o tipo de comportamento que produzirá um resultado. Se eu descrever 20 ideias para artigos que quero escrever, isso é movimento. Se eu realmente me sentar e escrever um artigo, isso é ação. Se eu procuro um plano de dieta melhor e ler alguns livros sobre o assunto, isso é movimento. Se eu realmente comer uma refeição saudável, é ação. Às vezes o movimento é útil, mas nunca produzirá um resultado por si mesmo. Não importa quantas vezes você vá falar com o personal trainer, esse movimento nunca o colocará em forma. Somente a ação de se exercitar obterá o resultado desejado. Se o movimento não leva a resultados, por que fazemos isso? Às vezes, fazemos porque realmente precisamos planejar ou aprender mais, mas muitas vezes o fazemos porque o movimento nos permite sentir que estamos progredindo sem correr o risco de fracassar. A maioria de nós é especialista em evitar críticas. Não é bom falhar ou ser julgado publicamente. Por isso, tendemos a evitar situações em que isso possa acontecer. E essa é a maior razão pela qual você entra em movimento em vez de agir. Quer protelar o fracasso. É fácil estar em movimento e se convencer de que está progredindo. Você pensa, estou conversando com 4 potenciais clientes agora. Isso é bom. Estamos nos movendo na direção certa. Ou, tive algumas ideias para o livro que quero escrever. O projeto está caminhando. O movimento faz você se sentir como se estivesse fazendo as coisas, mas na verdade está apenas se preparando para isso. Quando a preparação se torna uma forma de procrastinação, é preciso implementar mudanças. Você não quer apenas planejar, quer praticar. Se quer dominar um hábito, a chave é começar com a repetição, não a perfeição. Você não precisa mapear todos os recursos de um novo hábito. Só é preciso praticá-lo. Essa é a primeira conclusão da terceira lei. Você só precisa repetir. Quanto tempo realmente leva para se criar um novo hábito? A formação de um hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente automático através da repetição. Quanto mais você repetir uma atividade, mais a estrutura de seu cérebro muda para se tornar eficiente nessa atividade. Neurocientistas chamam isso de potencial de longa duração, que se refere ao fortalecimento das conexões entre os neurônios do cérebro com base nos padrões recentes de atividade. A cada repetição, a sinalização entre as células melhora e as conexões neurais se fortalecem. Descrito pela primeira vez pelo neuropsicólogo Donald Hebb em 1949. Esse fenômeno é comumente conhecido como lei de Hebb. Neurônios que disparam juntos permanecem conectados. Repetir um hábito leva a mudanças físicas evidentes no cérebro. Nos músicos, o cerebelo, essencial para movimentos físicos, como dedilhar a corda de um violão ou mover o arco de um violino, é maior do que em não músicos. Já os matemáticos têm mais massa cinzenta no lóbulo parietal inferior, que desempenha um papel fundamental na computação e no cálculo. Seu tamanho está diretamente correlacionado com a quantidade de tempo gasto no campo. Quanto mais velho e mais experiente o matemático, maior o aumento da massa cinzenta. Quando os cientistas analisaram os cérebros dos motoristas de táxi de Londres, descobriram que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida na memória espacial, era significativamente maior em taxistas do que em não taxistas. Ainda mais fascinante, o hipocampo diminuía de tamanho quando o motorista se aposentava. Como os músculos do corpo que respondem ao treinamento regular com pesos, determinadas regiões do cérebro se adaptam à medida que são usadas e atrofiam à medida que são abandonadas. É claro que a importância da repetição no estabelecimento de hábitos foi reconhecida muito antes de os neurocientistas começarem seus estudos. Em 1860, o filósofo britânico George Lewis observou: ao aprender a falar um novo idioma, tocar um instrumento ou realizar movimentos não familiares, sentimos uma grande dificuldade, porque os canais
pelos quais cada sensação tem que passar ainda não são estabelecidos, mas assim que a repetição frequente criar o caminho, essa dificuldade desaparece. As ações se tornam tão automáticas que podem ser realizadas enquanto a mente está envolvida em outra atividade. Tanto o senso comum quanto a evidência científica concordam. A repetição é uma forma de mudança. Cada vez que repete uma ação, você está ativando um determinado circuito neural associado a esse hábito. Isso significa que a simples repetição é uma das etapas mais importantes da codificação de um novo hábito. É por isso que os estudantes que fizeram toneladas de fotos melhoraram suas habilidades, enquanto aqueles que simplesmente teorizaram sobre fotos perfeitas não obtiveram êxito. Um grupo estava engajado na prática ativa e o outro na aprendizagem passiva. Um em ação, o outro em movimento. Todos os hábitos seguem uma trajetória similar da prática reforçada até o comportamento automático, um processo conhecido como automaticidade. A automaticidade é a capacidade de realizar um comportamento sem pensar em cada passo, o que ocorre quando a mente não consciente assume o controle. A seguir, mostra uma representação do que os pesquisadores encontraram ao rastrear o nível de automaticidade de um hábito real, como caminhar por 10 minutos todos os dias. A forma desses gráficos, que os cientistas chamam de curva de aprendizado, revela uma verdade importante sobre a mudança de comportamento. Os hábitos se formam com base na frequência, não no tempo. Na figura, o gráfico mostra alguém que construiu o hábito de caminhar 10 minutos após o café da manhã, todos os dias. Observe que à medida que as repetições aumentam, o mesmo acontece com a automaticidade, até que o comportamento seja tão fácil e automático quanto possível. Uma das perguntas mais comuns que ouço é: quanto tempo é preciso para construir um novo hábito? Mas o que as pessoas realmente deveriam estar se perguntando é: quantas vezes são necessárias para se formar um novo hábito? Ou seja, quantas repetições são necessárias para tornar um hábito automático? Não há nada mágico sobre o passar do tempo no que diz respeito à formação de hábitos. Não importa se faz 21, 30 ou 300 dias. O que importa é a taxa em que executa o comportamento. Você poderia fazer algo 2 vezes em 30 dias ou 200 vezes. É a frequência que faz a diferença. Seus hábitos atuais foram internalizados ao longo de centenas, se não milhares de repetições. Novos hábitos exigem o mesmo nível de frequência. Você precisa agrupar tentativas bem-sucedidas até que o comportamento esteja firmemente incorporado em sua mente e você cruze a linha do hábito. Na prática, não importa realmente quanto tempo leva para um hábito se tornar automático. O que importa é que você tome as ações necessárias para progredir. Se a ação é totalmente automática ou não, é de menor importância. Para construir um hábito, você precisa praticá-lo. É a maneira mais eficaz de fazer a prática acontecer. É aderir à terceira lei da mudança de comportamento. Torne-o fácil. Os capítulos seguintes mostram como exatamente fazer isso. Resumo do capítulo. A terceira lei da mudança de comportamento é: torne-o fácil. A forma mais eficaz de aprender é praticar, não planejar. Concentre-se em agir, não em estar em movimento. A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente mais automático, através da repetição. O período de tempo em que você está realizando um hábito não é tão importante quanto o número de vezes que o executou. Capítulo 12. A Lei do Mínimo Esforço. Em seu premiado livro Armas, Germes e Aço, o antropólogo e biólogo Jared Diamond aponta um fato simples: diferentes continentes têm formas diferentes. À primeira vista, essa afirmação parece bastante óbvia e sem importância, mas acaba tendo um profundo impacto no comportamento humano. O eixo primário das Américas vai de norte a sul, ou seja, a massa da Terra da América do Norte e do Sul tende a ser alta e magra, em vez de larga e gorda. O mesmo se aplica, de modo geral, à África. Enquanto isso, o território que compõe a Europa, a Ásia e o Oriente Médio é o oposto. Esse enorme trecho de terra tende a ser mais a leste-oeste no formato. De acordo com Diamond, essa diferença de formato desempenhou um papel significativo na disseminação da agricultura ao longo dos séculos. Quando a agricultura começou a se espalhar pelo mundo, os agricultores tiveram mais dificuldade de se expandir ao longo das rotas leste-oeste do que das rotas norte e sul. Isso ocorre porque locais ao longo
longo da mesma latitude geralmente compartilham climas semelhantes, quantidade de luz solar e chuva e mudanças na estação. Esses fatores permitiram que os agricultores da Europa e da Ásia domesticassem algumas culturas e as cultivassem ao longo de todo o território, da França à China. Em comparação, o clima varia muito quando viajamos de norte a sul. Imagine quão diferente é o clima na Flórida em comparação com o Canadá. Você pode ser o agricultor mais talentoso do mundo, mas isso não o ajudará a cultivar as laranjas da Flórida no inverno canadense. A neve não é boa alternativa como solo. Para espalhar as colheitas ao longo das rotas norte e sul, os agricultores precisariam encontrar e domesticar novas plantas sempre que o clima mudasse. Como resultado, a agricultura se espalhou de 2 a 3 vezes mais rápido na Ásia e na Europa do que nos Estados Unidos. Ao longo dos séculos, essa pequena diferença teve um impacto muito grande. O aumento da produção de alimentos permitiu um crescimento populacional mais rápido. Com mais pessoas, essas culturas foram capazes de construir exércitos mais fortes e foram mais bem equipadas para desenvolver novas tecnologias. As mudanças começaram pequenas, uma cultura que se espalhou um pouco mais, uma população que cresceu um pouco mais rápido, mas agravou-se em diferenças substanciais ao longo do tempo. A disseminação da agricultura fornece um exemplo da terceira lei da mudança de comportamento em escala global. A sabedoria convencional afirma que a motivação é a chave para a mudança de hábitos. Talvez, se você realmente quisesse, conseguiria, mas a verdade é que nossa verdadeira motivação é sermos preguiçosos e fazer o que é conveniente. E apesar do seu mais recente best-seller de produtividade dirá, essa é uma estratégia inteligente, não estúpida. A energia é preciosa. O cérebro está preparado para economizá-la sempre que possível. É da natureza humana seguir a lei do mínimo esforço, que afirma que ao decidir entre duas opções semelhantes, as pessoas naturalmente são atraídas pela opção que requer o mínimo de trabalho. Por exemplo, expandir sua fazenda para o leste, onde você pode cultivar as mesmas culturas, em vez de se dirigir para o norte, onde o clima é diferente. De todas as ações possíveis que podemos realizar, a que é realizada é aquela que oferece o maior valor pelo menor esforço. Estamos motivados a fazer o que é fácil. Toda ação requer uma certa quantidade de energia. Quanto mais energia for necessária, menor é a probabilidade de ocorrer. Se o seu objetivo é fazer uma centena de flexões por dia, isso depende de muita energia. No começo, quando você está motivado e animado, pode reunir forças para começar, mas, depois de alguns dias, um esforço tão grande parece exaustivo. Enquanto isso, manter o hábito de fazer uma flexão por dia quase não requer energia para começar. E quanto menos energia um hábito requer, maior é a probabilidade de ocorrer. Analise qualquer comportamento que preencha grande parte de sua vida e verá que pode ser realizado com níveis muito baixos de motivação. Hábitos como navegar no celular, verificar e-mails e assistir à televisão roubam muito nosso tempo, porque podem ser executados quase sem esforço. Eles são incrivelmente convenientes. De certo modo, todo hábito é apenas um obstáculo para conseguir o que você realmente quer. A dieta é um obstáculo para entrar em forma. A meditação é um obstáculo para se sentir calmo. O registro no diário é um obstáculo para pensar com clareza. Você não quer o hábito em si. O que realmente quer é o resultado que ele proporciona. Quanto maior o obstáculo, isto é, quanto mais difícil for o hábito, mais resistência haverá entre você e seu estado final desejado. É por isso que é crucial tornar seus hábitos tão fáceis que possam ser feitos, mesmo sem vontade. Se puder tornar seus hábitos bons, mais convenientes, será mais provável que o siga. Mas e quanto a todos os momentos em que parecemos fazer o oposto? Se somos tão preguiçosos, como você explica às pessoas que realizam coisas difíceis, como criar um filho, começar um negócio ou escalar o Everest? Certamente, você é capaz de fazer coisas muito difíceis. O problema é que em alguns dias você sente vontade de fazer o trabalho pesado e em outros sente vontade de desistir. Nos dias difíceis, é crucial ter tantas coisas trabalhando a seu favor quanto possível, para que possa superar o desafio que a vida naturalmente coloca em seu caminho.
Quanto menos resistência enfrentar, mais fácil será para seu eu mais forte emergir. A ideia por trás de torne-o fácil não é apenas fazer coisas fáceis. A ideia é tornar o mais fácil possível no momento de fazer as coisas que compensam no longo prazo. Como conseguir mais com menos esforço? Imagine que você está segurando uma mangueira de jardim dobrada no meio. Um pouco de água pode fluir, mas não muito. Se quiser aumentar a quantidade de água que passa pela mangueira, você tem duas opções. A primeira é abrir mais a torneira e forçar mais água a sair. A segunda é simplesmente remover a dobra da mangueira e deixar a água fluir naturalmente. Tentar aumentar sua motivação para criar um hábito difícil é como tentar forçar a água através de uma mangueira dobrada. É possível, mas requer muito esforço e aumenta a tensão em sua vida. Enquanto isso, tornar seus hábitos simples e fáceis é como remover a dobra da mangueira. Em vez de tentar superar a resistência em sua vida, você a reduz. Uma das maneiras mais eficazes de reduzir a resistência associada a seus hábitos é praticar a reconfiguração do ambiente. No capítulo 6, discutimos o design do ambiente como um método para tornar as sugestões mais óbvias, mas você também pode otimizar seu ambiente para facilitar as ações. Por exemplo, ao decidir onde praticar um novo hábito, é melhor escolher um lugar que já esteja no caminho de sua rotina. Os hábitos são mais fáceis de criar quando se encaixam no fluxo de sua vida. É mais provável que você não falte à academia se ela estiver no caminho para o trabalho, porque parar não entra em conflito com o seu estilo de vida. Em comparação, se a academia estiver fora de seu trajeto normal, mesmo que seja por alguns quarteirões, você precisará sair do seu caminho para chegar lá. Talvez ainda mais eficaz seja reduzir a distância em sua casa ou escritório. Muitas vezes tentamos começar hábitos em ambientes de alta resistência. Tentamos seguir uma dieta rigorosa enquanto saímos para jantar com amigos. Nós tentamos escrever um livro em uma casa caótica. Tentamos nos concentrar usando um smartphone cheio de distrações, mas não precisa ser assim. Podemos remover os pontos de atrito que nos impedem. É exatamente isso que os fabricantes de eletrônicos do Japão começaram a fazer nos anos 1970. Em um artigo publicado no New Yorker, intitulado Better All the Time, James Surowiecki escreve: as empresas japonesas enfatizaram o que veio a ser conhecido como produção enxuta, buscando implacavelmente remover resíduos de todos os tipos de processo de produção, redesenhando espaços de trabalho, para que os trabalhadores não precisassem perder tempo se virando e se contorcendo para alcançar suas ferramentas. O resultado foi que as fábricas japonesas eram mais eficientes e os produtos mais confiáveis do que os norte-americanos em 1974. As chamadas para a assistência técnica de televisores coloridos de fabricação norte-americana eram 5 vezes mais comuns que as dos televisores japoneses. Em 1979, os trabalhadores norte-americanos levavam 3 vezes mais tempo para montar seus produtos. Gosto de me referir a essa estratégia como adição por subtração. As empresas japonesas procuraram todos os pontos de resistência no processo de fabricação e os eliminaram. Ao subtrair o esforço desperdiçado, elas adicionaram clientes à receita. Da mesma forma, quando removemos os pontos de atrito que minam nosso tempo e energia, podemos conquistar mais com menos esforço. Essa é uma das razões pelas quais arrumar tudo pode ser tão bom. Estamos simultaneamente avançando e aliviando a carga cognitiva que nosso meio nos impõe. Se você analisar os produtos mais formadores de hábitos, notará que uma das coisas que esses produtos e serviços fazem melhor é remover pequenas resistências da sua vida. O serviço de entrega de refeições reduzem a resistência de se comprar mantimentos, os aplicativos de namoro, de se fazer apresentações sociais, os serviços de carona, de se deslocar até outro lado da cidade. As mensagens de texto reduzem a resistência de se enviar uma carta pelo correio. Como um fabricante de televisores japoneses redesenhando seu espaço de trabalho para reduzir o desperdício de movimento, as empresas de sucesso projetam seus produtos para automatizar, eliminar ou simplificar o maior número de etapas possíveis. Elas reduzem o número de campos em cada formulário, diminuem o número de cliques necessários para criar uma conta, entregam seus produtos com instruções fáceis
de entender ou exigem menos escolhas de seus clientes. Quando os primeiros assistentes virtuais ativados por voz foram lançados, produtos como o Google Home, o Amazon Echo e o Apple HomePod, perguntei a um amigo do que ele gostava no produto que havia comprado. Ele disse que era mais fácil dizer tocar música country do que pegar o telefone, abrir o aplicativo de músicas e escolher uma lista de reprodução. É claro que apenas alguns anos antes, ter acesso ilimitado à música no seu bolso era um comportamento muito menos trabalhoso em comparação a dirigir a uma loja e comprar um CD. O mundo dos negócios é uma eterna busca para entregar o mesmo resultado de uma forma mais fácil. Estratégias similares têm sido usadas efetivamente pelos governos. Quando o governo britânico quis aumentar as taxas de arrecadação de impostos, eles mudaram a abordagem de direcionar cidadãos a uma página de web onde o formulário de impostos poderia ser baixado para o link que os levava diretamente ao formulário. Reduzir essa etapa no processo aumentou a taxa de resposta de 19,2 para 23,4. Para um país como o Reino Unido, esses pontos percentuais representam milhões em receita tributária. A ideia central é criar um ambiente em que fazer a coisa certa é o mais fácil possível. Grande parte da batalha de construir hábitos melhores se resume a encontrar maneiras de reduzir a resistência associada aos nossos bons hábitos e aumentar a resistência associada aos maus. Prepare o ambiente para o uso futuro. Oswald Nichols, um desenvolvedor de TI de Natchez, Mississippi, ele também é alguém que entende o poder de preparar seu ambiente. Nichols discorreu sobre seus hábitos de limpeza, seguindo uma estratégia que ele chama de reiniciar o ambiente. Por exemplo, quando termina de assistir à televisão, ele coloca o controle remoto de volta no suporte, arruma as almofadas no sofá e dobra o cobertor. Quando sai do carro, ele joga fora todo o lixo. Sempre que toma um banho, limpa o vaso sanitário enquanto o chuveiro está aquecendo. Como ele observa, o momento perfeito para limpar o vaso é imediatamente antes de você se lavar no chuveiro. O propósito de reinicializar cada ambiente não é simplesmente limpá-lo depois da última ação, mas prepará-lo para a próxima. Quando entra em um ambiente, tudo está no lugar certo, escreveu. Como faço isso todos os dias em todos os cômodos, as coisas sempre estão no lugar. As pessoas pensam que trabalho muito, mas na verdade sou muito preguiçoso. Sou apenas preguiçosamente proativo. Isso proporciona muito tempo extra. Sempre que organiza um espaço para um propósito específico, você o prepara para facilitar a próxima ação. Por exemplo, minha esposa guarda uma caixa de cartões comemorativos por ocasião: aniversário, condolência, casamento, formatura e outros. Sempre que necessário, ela pega um cartão apropriado e o envia. Ela é incrivelmente boa em se lembrar de enviar cartões, porque reduziu a resistência de fazê-los. Durante anos, fui o oposto. Alguém tinha um bebê e eu pensava, eu deveria mandar um cartão, mas as semanas se passavam e quando me lembrava de comprar um, já era tarde demais. O hábito não era fácil. Há maneiras de preparar seu ambiente para que ele esteja pronto para o uso imediato. Se quiser preparar um café da manhã saudável, coloque a frigideira no fogão e arrume os pratos e utensílios necessários na noite anterior. Quando acordar, fazer o café da manhã será mais fácil. Quer desenhar mais? Coloque seus lápis, canetas e cadernos, ferramentas de desenho em cima de sua mesa, com fácil acesso. Quer se exercitar? Prepare suas roupas de ginástica, sapatos, bolsa de ginástica e garrafa de água com antecedência. Quer melhorar sua dieta? Pique uma boa quantidade de frutas e legumes nos finais de semana e guarde-os em recipientes para que você tenha fácil acesso a produtos saudáveis e opções prontas para comer durante a semana. Essas são maneiras simples de tornar um bom hábito o caminho de menor resistência. Você também pode inverter esse princípio e preparar o ambiente para dificultar os comportamentos ruins. Se estiver assistindo à televisão demais, por exemplo, desconecte-a após cada uso. Apenas conecte-a novamente se puder dizer em voz alta o nome do programa a que deseja assistir. Essa configuração cria a resistência suficiente para evitar assistir à televisão sem pensar. Se isso não acontecer, você pode dar um passo adiante. Desconecte a televisão e tire as baterias do controle remoto após cada uso, para que ligá-la novamente exija 10 segundos extras. E se você for realmente obstinado, mova a televisão para outro cômodo e guarde-a em um armário
após cada uso. Você pode ter certeza de que só vai tirá-la quando realmente quiser assistir algo. Quanto maior a resistência, menor é a probabilidade do hábito. Sempre que possível, deixo o meu telefone em uma sala diferente até o almoço. Quando está bem do meu lado, acabo checando-o a manhã toda, sem motivo algum. Mas quando está em outra sala, raramente penso nele. E a resistência é grande o suficiente para que eu não o pegue sem um motivo. Como resultado, tenho 3 a 4 horas todas as manhãs em que posso trabalhar sem interrupções. Se colocar o telefone em outra sala, não parece o suficiente. Peça a um amigo ou familiar que esconda por algumas horas. Peça a um colega de trabalho para mantê-lo em sua mesa de manhã e devolvê-lo no almoço. É notável como é necessária pouca resistência para evitar comportamentos indesejáveis. Quando escondo a cerveja na parte de trás da geladeira, onde não consigo ver, bebo menos. Quando excluo os aplicativos de mídia social do meu telefone, pode levar até semanas para que eu faça o download deles novamente e faça login. Esses truques dificilmente controlarão um vício real, mas para muitos de nós, um pouco de resistência pode ser a diferença entre um bom hábito e ceder a um mau. Imagine o impacto cumulativo de fazer dezenas de mudanças e viver em um ambiente projetado para tornar os bons comportamentos mais fáceis e os maus comportamentos mais difíceis. Quer estejamos abordando a mudança de comportamento como um indivíduo, pai, coach ou líder, devemos nos fazer a mesma pergunta: como podemos projetar um mundo onde é fácil fazer o que é certo? Reconfigure sua vida para que as ações mais importantes sejam também as mais fáceis de fazer. Resumo do capítulo: os comportamentos humanos seguem a lei do mínimo esforço. Naturalmente, somos atraídos pela opção que requer o mínimo de trabalho. Crie um ambiente em que fazer a coisa certa seja o mais fácil possível. Reduza a resistência associada a bons comportamentos. Quando a resistência é baixa, os hábitos são fáceis. Aumente a resistência associada a maus comportamentos. Quando a resistência é alta, os hábitos são difíceis. Prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras. Capítulo 13. Como parar de procrastinar usando a regra de 2 minutos. Tila Tarf é mundialmente considerada uma das maiores bailarinas e coreógrafas da era moderna. Em 1992, ela recebeu uma bolsa MacArthur Fellowship, muitas vezes referida como Bolsa para Gênios. Passou a maior parte de sua carreira viajando pelo mundo para apresentar seus trabalhos originais. Ela também acredita muito de seu sucesso a hábitos diários simples. Começo cada dia da minha vida com um ritual, escreve ela. Acordo às 5:30. Coloco minhas roupas de ginástica, minhas polianas, minha camiseta e meu chapéu. Saio da minha casa em Manhattan, chamo um táxi e digo ao motorista para me levar até a academia Pumping Iron, na Rua 91 com a First Avenue, onde trabalho por 2 horas. O ritual não é o alongamento e o treinamento com pesos a que me submeto todas as manhãs na academia. O ritual é o táxi. No momento em que digo ao motorista aonde ir, completei o ritual. É um ato simples, mas executá-lo da mesma maneira a cada manhã o torna habitual, torna-o receptível, fácil de fazer. Isso reduz a chance de deixar de praticá-lo ou fazer algo diferente. É mais um item no meu arsenal de rotinas e uma coisa a menos para pensar. Chamar um táxi todas as manhãs pode ser uma pequena ação, mas é um exemplo esplêndido da terceira lei da mudança de comportamento. Pesquisadores estimam que 40 a 50% de nossas ações são praticadas por hábito. Essa já é uma porcentagem substancial, mas a verdadeira influência de seus hábitos é ainda maior do que esses números sugerem. Hábitos são escolhas automáticas que influenciam as decisões conscientes que se seguem. Sim, um hábito pode ser concluído em apenas alguns segundos, mas também pode moldar atitudes tomadas ao longo de minutos ou horas depois. Hábitos são como a entrada de uma rodovia. Eles o levam para um caminho e antes que perceba, você acelera para o próximo comportamento. É mais fácil continuar o que já está fazendo do que fazer algo diferente. Você assiste a um filme ruim por 2 horas. Continua comendo mesmo quando já está satisfeito. Verifica seu telefone por apenas 1 segundo e quando percebe, passou 20 minutos olhando para a tela. Dessa forma,
Os hábitos que segue de modo não consciente determinam as escolhas que faz de modo consciente. Todo final de tarde, há um pequeno momento, geralmente por volta das 17h15, que molda o resto da minha noite. Minha esposa chega do trabalho e nós colocamos nossa roupa de ginástica e vamos para a academia ou largamos-nos no sofá. Pedimos comida indiana e assistimos a The Office, semelhante a Tyler Tarp chamando o táxi. O ritual é vestir as roupas de ginástica. Se eu trocar de roupa, sei que o treino vai acontecer. Tudo o que se segue: ir à academia, decidir quais exercícios fazer, me posicionar nos aparelhos, é fácil quando dou o primeiro passo. Todos os dias há um punhado de momentos que proporcionam um impacto descomunal. Refiro-me a essas pequenas escolhas como momentos decisivos. O momento em que você decide entre pedir comida ou fazer o jantar. O momento em que você escolhe entre dirigir seu carro ou andar de bicicleta. O momento em que decide entre começar seu dever de casa ou jogar videogame. Essas escolhas são uma bifurcação na estrada. Momentos decisivos definem as opções disponíveis para seu eu futuro. Por exemplo, entrar em um restaurante é um momento decisivo porque determina o que vai comer no almoço. Tecnicamente, você controla o que pede, mas em um sentido mais amplo, só pode pedir um item que esteja no cardápio. Se você entrar em um restaurante de carnes, pode comer um filé ou uma costela, mas não sushi. Suas opções são limitadas pelo que está disponível. Elas são moldadas pela primeira escolha. Somos limitados por onde nossos hábitos nos levam. É por isso que dominar os momentos decisivos do dia é tão importante. Cada dia é composto por muitos momentos, mas não são realmente algumas escolhas habituais que determinam o caminho que você toma. Essas pequenas escolhas se acumulam, cada uma definindo a trajetória de como você passa os momentos seguintes. Hábitos são o começo, não o ponto final. Eles são o táxi, não a academia. A regra dos 2 minutos. Mesmo quando sabe que deve começar aos poucos, é fácil exagerar no início. Quando sonha em fazer mudanças, a emoção toma conta e você acaba tendo a tendência de querer fazer muito em pouco tempo. A melhor maneira que conheço de contrariar essa tendência é a regra dos 2 minutos, que afirma: quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Você descobrirá que praticamente qualquer hábito pode ser reduzido a uma versão de 2 minutos. Ler antes de dormir toda noite se torna ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga se torna pegar o meu tapete de yoga. Estudar para a aula se torna abrir minhas anotações. Dobrar a roupa se torna dobrar um par de meias. Correr 3 quilômetros se torna calçar o tênis de corrida. A ideia é tornar seus hábitos o mais fácil possível de começar. Qualquer um pode meditar por 1 minuto, ler uma página ou guardar uma peça de roupa. E como acabamos de discutir, essa é uma estratégia poderosa, porque depois de começar a fazer a coisa certa, é muito mais fácil continuar fazendo. Um novo hábito não deve parecer um desafio. As ações que se seguem podem ser um desafio, mas os primeiros 2 minutos devem ser fáceis. O que você quer é uma porta de acesso para o hábito, que naturalmente o leva a um caminho mais produtivo. Geralmente você pode descobrir as portas de acesso dos hábitos que o levarão aos resultados desejados, mapeando seus objetivos em uma escala de muito fácil a muito difícil. Por exemplo, correr uma maratona é muito difícil. Correr 5 quilômetros é difícil. Andar 10.000 passos é moderadamente difícil. Caminhar 10 minutos é fácil. E colocar seus tênis de corrida é muito fácil. Seu objetivo pode ser correr uma maratona, mas sua porta de acesso ao hábito é colocar os tênis de corrida. É assim que você segue a regra dos 2 minutos. As pessoas geralmente acham estranho falar sobre ler uma página, meditar por 1 minuto ou fazer uma ligação de vendas. Mas o ponto não é fazer uma coisa. O objetivo é dominar o hábito de comparecer. A verdade é que um hábito deve ser estabelecido antes que possa ser melhorado. Se você não consegue aprender a habilidade básica de comparecer, então tem pouca esperança de dominar os detalhes mais sutis. Em vez de tentar criar um hábito perfeito desde o começo, faça a coisa mais fácil em uma base mais consistente. Você tem que padronizar antes de otimizar.
facilitar. À medida que domina a arte de comparecer, os 2 primeiros minutos simplesmente se tornam um ritual, no início de uma rotina maior. Isso não é apenas um truque para facilitar os hábitos, é a maneira ideal de dominar uma habilidade difícil. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de atingir o profundo foco necessário para fazer grandes coisas. Ao executar o mesmo aquecimento antes de cada treino, fica mais fácil entrar no estado de pico de desempenho. Seguindo o mesmo ritual criativo, você facilita o difícil trabalho de criar. Ao desenvolver um consistente hábito de desligamento, ir para a cama em um tempo razoável fica fácil. Pode até não conseguir automatizar todo o processo, mas pode deixar a primeira ação automática. Facilite o início do processo e o resto acontecerá. A regra de 2 minutos pode parecer um truque para algumas pessoas. Você sabe que o real objetivo vai levar mais do que apenas 2 minutos. Então, pode parecer que está tentando se enganar. Ninguém está realmente querendo ler uma página, fazer uma flexão ou abrir as anotações. E se você sabe que é um truque mental, por que cairia nele? Se a regra de 2 minutos parece forçada, tente isto. Pratique por 2 minutos e depois pare. Vá correr. Mas você deve parar depois de 2 minutos. Comece a meditar, mas deve parar depois de 2 minutos. Estude árabe, mas deve parar depois de 2 minutos. Não é uma estratégia para começar, é a coisa toda. Seu hábito só pode durar 120 segundos. Um dos meus leitores usou essa estratégia para perder mais de 50 quilos. No começo, ele ia à academia todos os dias, mas dizia a si mesmo que não poderia permanecer por mais de 5 minutos. Ele ia à academia, fazia exercícios por 5 minutos e saía assim que o tempo acabava. Depois de algumas semanas, ele olhou em volta e pensou: bem, estou sempre vindo para cá. De qualquer maneira, posso muito bem começar a ficar um pouco mais. Alguns anos depois, o excesso de peso desapareceu. Escrever um diário é outro exemplo. Quase todo mundo pode se beneficiar passando seus pensamentos da cabeça para o papel, mas a maioria das pessoas desiste depois de alguns dias, ou nem começa, porque escrever um diário parece uma tarefa árdua. O segredo é ficar sempre abaixo do ponto em que isso passa a ser percebido como trabalho. Greg McCall, um consultor de liderança do Reino Unido, construiu um hábito de criar um diário deliberadamente, escrevendo menos do que gostaria. Ele sempre parava de escrever antes que parecesse um aborrecimento. Ernest Hemingway acreditava em conselhos semelhantes para qualquer tipo de escrita. A melhor maneira é sempre parar quando você está indo bem, disse ele. Estratégias como essa funcionam também por outros motivos. Reforçam a identidade que você quer construir. Se aparecer na academia por 5 dias seguidos, mesmo que seja por apenas 2 minutos, você não está preocupado em ficar em forma. Está focado em se tornar o tipo de pessoa que não perde os treinos. Está praticando a menor ação que confirma o tipo de pessoa que quer ser. Raramente pensamos em mudar dessa forma, porque somos conduzidos pelo objetivo final. Mas uma flexão é melhor do que nenhuma. 1 minuto de prática de violão é melhor que nada. 1 minuto de leitura é melhor do que nunca pegar um livro. É melhor fazer menos do que você espera do que não fazer nada. Em algum momento, depois de estabelecer o hábito e comparecer todos os dias, combine a regra dos 2 minutos com uma técnica que chamamos de modelagem de hábito para escalonar seu hábito em direção a seu objetivo. Comece a dominar os 2 primeiros minutos da menor versão do comportamento. Em seguida, avance um passo intermediário e repita o processo, concentrando-se nos 2 primeiros minutos e dominando esse estágio antes de passar para o próximo. Em determinado ponto, você estará praticando o hábito que originalmente quis criar, mantendo, ao mesmo tempo, seu foco onde deveria estar, nos 2 primeiros minutos do comportamento. Exemplos de modelagem de hábito. Hábito. Fase 1. Acordar cedo. Esteja em casa às 10 todas as noites. Tornar-se vegano. Comece a comer legumes em todas as refeições. Exercitar-se. Vista a roupa de treino. Fase 2. Desligue todos os dispositivos, TV, telefone, etc. Até às 10 todas as noites. Pare de comer animais com 4 patas. Vaca, porco, cordeiro, etc. Saia, tente dar um passeio. Fase 3. Esteja na cama às 10 todas as noites, lendo um livro, conversando com seu parceiro. Pare de comer animais com 2 patas, frango, peru, etc. Dirija para a academia, faça exercícios por 5 minutos e saia. Fase 4. Apague as luzes
às 10, todas as noites. Pare de comer animais sem patas, peixes, mariscos, vieiras, etc. Exercite-se por 15 minutos, pelo menos uma vez por semana. Fase 5. Acorde às 6 todos os dias. Pare de comer todos os produtos de origem animal, ovos, leite e queijo. Exercite-se 3 vezes por semana. Quase todo objetivo maior de vida pode ser transformado em um comportamento de 2 minutos. Quero viver uma vida saudável e longa. Preciso ficar em forma. Preciso me exercitar. Tenho que vestir minhas roupas de ginástica. Quero ter um casamento feliz. Preciso ser um bom parceiro. Deveria fazer algo todos os dias para facilitar a vida do meu parceiro. Deveria planejar a refeição para a próxima semana. Sempre que tiver dificuldade para manter um hábito, experimente a regra dos 2 minutos. É uma maneira simples de facilitar seus hábitos. Resumo do capítulo. Os hábitos podem ser concluídos em poucos segundos, mas continuam a afetar seu comportamento por minutos ou horas depois. Muitos hábitos ocorrem em momentos decisivos, escolhas que são como uma bifurcação na estrada e o direcionam para um dia produtivo ou improdutivo. A regra dos 2 minutos afirma: quando você inicia um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de entrar no estado profundo de foco necessário para fazer grandes coisas. Padronize antes de otimizar. Você não pode melhorar um hábito que não existe. Capítulo 14. Como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. No verão de 1830, Victor Hugo enfrentava um prazo impossível. 2 meses antes, o autor francês prometera à editora um novo livro, mas em vez de escrever, ele passara o ano buscando outros projetos, entretendo convidados e adiando seu trabalho. Frustrada, a editora de Hugo respondeu, estabelecendo um prazo de menos de 6 meses. O livro teria que ser concluído em fevereiro de 1831. Hugo elaborou um estranho plano para vencer sua procrastinação. Ele recolheu todas as roupas e pediu a um assistente para trancá-las em um grande baú. Ficou sem nada para vestir, exceto um grande chale. Sem roupas adequadas para sair, ele permaneceu em seu escritório e escreveu diligentemente durante o outono e o inverno de 1830. O Corcunda de Notre Dame foi publicado 2 semanas antes do dia 14 de janeiro de 1831. Às vezes, o sucesso envolve menos facilitar os bons hábitos e mais dificultar os maus. Essa é uma inversão da terceira lei da mudança de comportamento. Torne-o difícil. Se você se vê continuamente com dificuldades em seguir seus planos, siga o exemplo de Victor Hugo e dificulte seus maus hábitos, criando o que os psicólogos chamam de dispositivo de compromisso. Um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que controla suas ações no futuro. É uma forma de amarrar comportamentos futuros, vinculando você aos bons hábitos e impedindo aos maus. Quando Victor Hugo trancou suas roupas para que pudesse se concentrar em escrever, ele estava criando um dispositivo de compromisso. Existem várias maneiras de criar um dispositivo de compromisso. Você pode reduzir o excesso de alimentos comprando alimentos em embalagens individuais, em vez de grandes quantidades. Pode pedir para ser adicionado à lista de banidos em cassinos e sites de pôquer online para evitar futuras apostas. Já ouvi falar de atletas que têm que atingir o peso para uma competição, deixarem suas carteiras em casa durante a semana antes da pesagem, para não ficarem tentados a comprar fast food. Como outro exemplo, meu amigo e especialista em hábitos, Nir Eyal, comprou um temporizador de comida, um adaptador que conecta a seu roteador de internet e a tomada. Às 10, todas as noites, o temporizador da tomada corta a energia do roteador. Quando a internet se desliga, todo mundo sabe que é hora de ir para a cama. Os dispositivos de compromisso são úteis porque permitem desfrutar das boas intenções antes de ser vítimas da tentação. Sempre que estou tentando cortar calorias, por exemplo, peço ao garçom para dividir minha refeição e colocar metade em uma embalagem para a viagem, antes que a refeição seja servida. Se eu esperasse até que a refeição chegasse e dissesse a mim mesmo, eu só comerei metade, isso nunca funcionaria. A chave é mudar a tarefa de tal forma que desviar do hábito exija mais trabalho do que iniciá-lo. Se está se sentindo motivado para entrar em forma, agende uma sessão de yoga e pague antecipadamente.
seguinte: se está animado com um negócio que deseja iniciar, envie um e-mail para um empresário que respeita e agende uma consultoria. Quando chega a hora de agir, a única maneira de fugir é cancelar a reunião, o que requer esforço e pode custar dinheiro. Dispositivos de compromisso aumentam as chances de você fazer a coisa certa no futuro, dificultando os maus hábitos no presente. No entanto, podemos fazer ainda melhor. Podemos tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. Como automatizar um hábito e nunca pensar nele novamente? John Henry Peterson nasceu em Dayton, Ohio, em 1844. Ele passou a infância ajudando nos afazeres da fazenda da família e trabalhando em turnos na serralheria de seu pai. Depois de frequentar a faculdade em Dartmouth, Peterson retornou ao Ohio e abriu uma pequena loja de suprimentos para mineiros de carvão. Parecia uma boa oportunidade. A loja enfrentava pouca concorrência, desfrutava de um fluxo constante de clientes, mas ainda lutava para ter lucro. Foi quando Peterson descobriu que seus empregados furtavam seu dinheiro. No século XIX, o furto por funcionários era um problema comum. Os recibos eram mantidos em uma gaveta aberta e podiam ser facilmente alterados ou descartados. Não havia câmeras de vídeo para rever e nenhum software para rastrear as transações. A menos que você estivesse disposto a supervisionar seus funcionários a cada minuto do dia ou a gerenciar todas as transações sozinhos, era difícil evitar o furto. Enquanto Peterson refletia sobre sua situação, encontrou um anúncio de uma nova invenção chamada de caixa incorruptível de Rich, projetada por seu colega James Rich, residente em Dayton. Foi a primeira caixa registradora. A máquina automaticamente bloqueia o dinheiro e os recibos depois de cada transação. Peterson comprou duas por $50 cada. O furto por funcionários em sua loja acabou da noite para o dia. Nos 6 meses seguintes, os negócios de Peterson saíram do prejuízo para gerar um lucro de $5.000, o equivalente a mais de 100 mil nos dias de hoje. Peterson ficou tão impressionado com a máquina que mudou de empresa. Ele comprou os direitos da invenção de Rich e abriu a National Cash Register Company. 10 anos depois, a National Cash tinha mais de 1.000 funcionários e estava a caminho de se tornar um dos negócios mais bem-sucedidos da época. A melhor maneira de quebrar o mau hábito é torná-lo impraticável. Aumente a resistência até que não tenha mais opção de agir. A genialidade da caixa registradora era automatizar um comportamento ético, tornando o furto praticamente impossível. Em vez de tentar mudar os empregados, automatizou o comportamento preferível. Algumas ações, como a adoção de uma caixa registradora, funcionam sempre. Esse tipo de solução exige um pouco de esforço inicial, mas cria um valor crescente ao longo do tempo. Sou fascinado pela ideia de que uma única escolha gere retornos repetidas vezes e inquiri meus leitores sobre suas soluções favoritas de ação única que levaram a melhores hábitos de longo prazo. A tabela a seguir compartilha algumas das respostas mais populares. Eu aposto que se as pessoas fizessem simplesmente a metade das ações da lista, mesmo que não pensassem mais em seus hábitos, a maioria estaria vivendo melhor dentro de um ano. Essas ações únicas são uma maneira direta de empregar a terceira lei da mudança de comportamento. Elas facilitam o bom sono, a alimentação saudável, a produtividade, a economia e o bem-estar em geral. Ações únicas que vinculam bons hábitos. Nutrição. Compre um filtro para limpar a água potável. Use pratos menores para reduzir a ingestão de calorias. Felicidade. Tenha um cachorro. Mude para uma vizinhança amigável e social. Sono. Compre um bom colchão. Instale cortinas blackout. Remova a televisão do seu quarto. Saúde geral. Tome vacinas. Compre bons sapatos para evitar dores nas costas. Compre uma cadeira e mesa de trabalho confortáveis. Produtividade. Cancele assinaturas de e-mails. Desligue as notificações e silencie os grupos de conversa. Coloque o celular no modo silencioso. Use filtros de e-mail para limpar sua caixa de entrada. Delete apps de jogos e de mídia social de seu celular. Finanças. Inscreva-se em um plano de investimento automático, configure o pagamento automático de contas, cancele a TV a cabo, peça redução de tarifas de seus prestadores de serviço. Naturalmente, existem muitas maneiras de automatizar bons hábitos e se livrar dos maus. Em geral, eles envolvem colocar a tecnologia para trabalhar para você. A tecnologia pode transformar ações que antes eram difíceis, irritantes e complicadas em comportamentos fáceis,
indolores e simples. É a maneira mais confiável e eficaz de garantir o comportamento ideal. Isso é particularmente útil para comportamentos raros se tornarem habituais. As coisas que você tem que fazer mensal ou anualmente, como reequilibrar seu portfólio de investimentos, nunca são repetidas com frequência, suficiente para se tornar um hábito. Então, elas se beneficiam particularmente de que a tecnologia se lembre de fazê-las por você. Outros exemplos incluem medicina. Compras de medicamentos podem ser automaticamente refeitas. Finanças pessoais. Funcionários podem poupar para a aposentadoria com uma dedução salarial automática. Cozinha. Serviços de entrega de alimentos podem fazer suas compras de supermercado. Produtividade. A navegação na mídia social pode ser cortada com um bloqueador de sites. Quando automatiza a maior parte possível de sua vida, você pode empregar seus esforços em tarefas que as máquinas ainda não podem executar. Cada hábito que delegamos, a tecnologia libera tempo e energia para passarmos ao próximo estágio de crescimento. Como escreveu o matemático e filósofo Alfred North Whitehead, a civilização avança, estendendo o número de operações que podemos realizar sem pensar. Naturalmente, o poder da tecnologia também pode funcionar contra nós. Assistir à TV compulsivamente se torna um hábito porque você precisa empregar mais esforço para parar de olhar para a tela do que para continuar fazendo isso. Em vez de pressionar um botão para avançar para o próximo episódio, a Netflix ou o YouTube o reproduz automaticamente. Tudo o que você precisa fazer é manter os olhos abertos. A tecnologia cria um nível de conveniência que permite que você haja de acordo com os seus menores caprichos e desejos. Na mera sugestão de fome, é possível ter comida entregue à sua porta. Ao menor sinal de tédio, você pode se perder na vasta extensão das mídias sociais. Quando o esforço necessário para agir de acordo com seus desejos se torna efetivamente zero, é possível acabar cedendo a qualquer impulso que surja no momento. A desvantagem da automação é que podemos nos ver pulando de tarefas para tarefas, sem ter tempo para um trabalho mais difícil, no final das contas, mais recompensador. Muitas vezes, me vejo atraído pelas mídias sociais durante qualquer período de inatividade. Se me sinto entediado por apenas uma fração de segundo, pego o meu telefone. É fácil amortizar essas pequenas distrações, como apenas fazer uma pausa, mas com o tempo elas podem se acumular em um problema sério. A constante atração de apenas mais um minuto pode me impedir de fazer algo relevante. Eu não sou o único. Em média, as pessoas passam mais de 2 horas por dia nas redes sociais. O que você poderia fazer com 600 horas adicionais por ano? Durante o ano em que escrevi este livro, experimentei uma nova estratégia de gerenciamento de tempo. Toda segunda-feira, minha assistente redefinia as senhas de todas as minhas contas de mídia social, me desconectando em todos os dispositivos. Ao longo de toda a semana eu trabalhava sem distrações. Na sexta-feira, ela me enviava as novas senhas. Eu tinha o fim de semana inteiro para aproveitar o que as mídias sociais têm a oferecer, até segunda-feira de manhã, quando ela faria isso de novo. Se você não tiver uma assistente, junte-se a um amigo ou familiar e redefina as senhas um do outro a cada semana. Uma das maiores surpresas foi a rapidez com que me adaptei. Na primeira semana de isolamento das mídias sociais, percebi que não precisava checá-las com tanta frequência, com o que estava acostumado. E certamente não precisava acessá-las todos os dias. Simplesmente foi tão fácil que se tornou o padrão. Uma vez que meu hábito se tornou impossível, descobri que, na verdade, eu tinha motivação para trabalhar em tarefas mais significativas. Depois que removi a distração mental em meu ambiente, ficou muito mais fácil prestar atenção no que realmente importa. Ao trabalhar a seu favor, a automação pode tornar seus bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. É uma forma mais eficaz de bloquear o comportamento futuro do que confiar na força de vontade no momento. Ao utilizar dispositivos de compromisso, decisões estratégicas no passado e tecnologia, você cria um ambiente de inevitabilidade, um espaço onde bons hábitos não são apenas um resultado esperado, mas um resultado praticamente garantido. Resumo do capítulo: a inversão da terceira lei de mudança do comportamento é torne-o difícil. Um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que amarra um comportamento melhor no futuro. A melhor maneira de bloquear comportamentos futuros é automatizar seus hábitos. Opções únicas como comprar um colchão melhor ou inscrever-se em um plano de poupança automático
automático são ações únicas que automatizam seus hábitos futuros e proporcionam retornos crescentes ao longo do tempo. Usar a tecnologia para automatizar seus hábitos é a maneira mais confiável e eficaz de garantir o comportamento correto. Como criar um bom hábito? A primeira lei: torne-o claro. Preencha a avaliação dos hábitos, anote seus hábitos atuais para se conscientizar deles. Use as interações de implementação: eu irei, comportamento, as, hora, em, local. Use o empilhamento de hábitos. Depois de hábito atual, eu irei. Novo hábito: redesenhe seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos óbvios e visíveis. A segunda lei: torne-o atraente. Use o empacotamento de tentações. Pareie uma ação que quer fazer com uma que precisa ser feita. Junte-se a uma cultura em que seu comportamento desejado seja o padrão. Crie um ritual de motivação. Faça algo que goste imediatamente antes de um hábito difícil. A terceira lei: torne-o fácil. Reduza a resistência. Diminua o número de passos entre você e seus bons hábitos. Adeque o ambiente. Prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras. Domine o momento decisivo. Otimize as pequenas escolhas, que produzem um impacto descomunal. Use a regra dos 2 minutos. Reduza a dimensão de seus hábitos até que possam ser feitos em 2 minutos ou menos. Automatize seus hábitos, invista em tecnologia e compras únicas que fixem comportamentos futuros. A quarta lei: torne-o satisfatório. Como se livrar de um mau hábito? Inversão da primeira lei: torne-o invisível. Reduza a exposição, remova os estímulos de seus maus hábitos do ambiente. Inversão da segunda lei: torne-o desinteressante. Reestruture sua atitude mental. Ressalte os benefícios de evitar seus maus hábitos. Inversão da terceira lei: torne-o difícil. Aumente a resistência. Aumente o número de passos entre você e seus maus hábitos. Use um dispositivo de compromisso. Restrinja suas escolhas futuras àquelas que o beneficiam. Inversão da quarta lei: torne-o insatisfatório. A quarta lei: torne-o satisfatório. Capítulo 15. A regra essencial da mudança de comportamento. No final dos anos 1990, um funcionário de saúde pública chamado Stephen Luby deixou sua cidade natal, Omaha, em Nebraska, e comprou uma passagem só de ida para Karachi, Paquistão. Karachi é uma das cidades mais populosas do mundo. Em 1998, 9 milhões de pessoas a chamavam de lar. Era o centro econômico do Paquistão e um eixo de transporte, com alguns dos aeroportos e portos marítimos mais ativos da região. Nas áreas comerciais da cidade, você encontra todas as comodidades urbanas padrão e movimentadas ruas centrais. Mas Karachi também era uma das cidades menos habitáveis do mundo. Mais de 60% dos moradores de Karachi viviam em loteamentos clandestinos e favelas. Esses bairros densamente povoados eram repletos de casas improvisadas feitas de tábuas velhas, blocos de concreto e outros materiais descartados. Não havia sistema de coleta de lixo, rede elétrica, nem abastecimento de água potável. Quando secas, as ruas eram uma combinação de poeira e lixo. Quando molhadas, se tornavam um poço lamacento de esgoto. Colônias de mosquito prosperaram em poças d'água estagnada e crianças brincavam em meio ao lixo. As condições insalubres levavam à disseminação de enfermidades e doenças. Fontes de água contaminada causavam epidemias de diarreia, vômitos e dor abdominal. Quase um terço das crianças que viviam lá eram desnutridas. Com tantas pessoas espremidas em um espaço tão pequeno, vírus e infecções bacterianas se espalhavam rapidamente. Foi essa crise de saúde pública que levou Stephen Luby ao Paquistão. Luby e sua equipe perceberam que, em um ambiente com saneamento deficiente, o simples hábito de lavar as mãos poderia fazer uma diferença real na saúde dos moradores, mas logo descobriram que muitas pessoas já sabiam que lavar as mãos era importante. No entanto, apesar desse conhecimento, muitos moradores lavavam as mãos de maneira descuidada. Algumas pessoas simplesmente passavam as mãos na água rapidamente. Outros só lavavam uma das mãos. Muitos simplesmente se esqueciam de lavar as mãos antes de preparar a comida. Todos disseram que lavar as mãos era importante, mas poucas pessoas criaram um hábito. O problema não era o conhecimento, o problema era a consistência. Foi quando Luby e sua equipe fizeram uma parceria com a Procter & Gamble para abastecer o bairro com o sabão Safeguard. Comparado com sua barra de sabão padrão, usar Safeguard era uma experiência mais agradável. No Paquistão, o Safeguard era um sabonete premium, disse-me Luby. Os participantes do estudo costumavam mencionar o quanto gostavam da experiência. O sabonete espumava facilmente e as pessoas conseguiam espalhar
espalhar a espuma por toda a mão. Ele cheirava muito bem. Instantaneamente, a lavagem das mãos tornou-se um pouco mais prazerosa. Eu vejo o objetivo da promoção da lavagem correta das mãos não como mudança de comportamento, mas como adoção de hábitos, disse Lubb. É muito mais fácil para as pessoas adotarem um produto que forneça um forte sinal sensorial positivo, por exemplo, o creme dental com sabor de menta, do que adotar um hábito que não forneça feedback sensorial agradável. Com o uso do fio dental, a equipe de marketing da Procter & Gamble discutiu a necessidade de criar uma experiência positiva de lavagem das mãos. Em poucos meses, os pesquisadores viram uma mudança rápida na saúde das crianças na vizinhança. A taxa de diarreia caiu 52%, a de pneumonia 48% e em impetigo, uma infecção bacteriana de pele em 35%. Os efeitos de longo prazo foram ainda melhores. Voltamos a algumas das famílias em Karachi 6 anos depois, disse Lubb. Mais de 95% dos lares receberam gratuitamente o sabonete e foram incentivados a lavar as mãos. Tinha um local para lavar as mãos com água e sabão disponível. Quando a equipe de estudo retornou, não havíamos fornecido sabonetes ao grupo de intervenção por mais de 5 anos, mas durante o experimento, eles se tornaram tão habituais que mantiveram a prática. Foi um exemplo poderoso da quarta e última lei da mudança de comportamento. Torne-o satisfatório. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. É perfeitamente lógico. Sentimentos de prazer, até mesmo os menores, como lavar as mãos com um sabão que cheira bem e tem muita espuma, são sinais que dizem ao cérebro: isso é bom, faça isso novamente da próxima vez. O prazer ensina a seu cérebro que vale a pena lembrar e repetir um comportamento. Vejamos a história da goma de mascar. O chiclete foi vendido comercialmente ao longo dos anos 1800, mas só se tornou um hábito mundial depois que Wrigley o lançou em 1891. As primeiras versões eram feitas de resina relativamente insossas, mastigáveis, mas não saborosas. A Wrigley revolucionou a indústria ao adicionar sabores como menta, frutas, o que tornou o produto saboroso e agradável de usar. Então eles deram um passo adiante e começaram a promover a goma de mascar como uma forma de manter a boca limpa. Os anúncios diziam aos leitores para refrescar o paladar. Sabores gostosos e uma sensação de boca fresca forneciam pequenos pedaços de reforço imediato e tornavam o produto satisfatório para o uso. O consumo disparou e o Wrigley tornou-se a maior fabricante de chicletes do mundo. O creme dental teve uma trajetória semelhante. Os fabricantes conseguiram um enorme sucesso quando adicionaram sabores como hortelã, menta e canela a seus produtos. Esses sabores não melhoram a eficácia do creme dental, simplesmente criam uma sensação de boca limpa e tornam a experiência de escovar os dentes mais prazerosa. Minha esposa parou de usar Sensodyne porque não gostava do sabor. Ela mudou para uma marca com um sabor de menta mais forte, que provou ser mais satisfatório. Por outro lado, se uma experiência não é satisfatória, temos poucas razões para repeti-la. Em minha pesquisa, me deparei com a história de uma mulher que tinha um parente narcisista, que a deixava louca. Em uma tentativa de passar menos tempo com esse egomaníaco, ela agia de forma mais chata e tola possível, sempre que ele estava por perto. Depois de alguns encontros, ele começou a evitá-la porque a achava desinteressante demais. Histórias como essas são evidências da regra essencial de mudança de comportamento. O que é recompensado é repetido, o que é punido é evitado. Você aprende o que fazer no futuro, com base no que foi recompensado ou punido por fazer no passado. Emoções positivas cultivam hábitos, emoções negativas os destroem. As 3 primeiras leis da mudança de comportamento: torne-o claro, torne-o atraente e torne-o fácil, aumentam as chances de que um comportamento seja executado desta vez. A 4ª lei da mudança de comportamento: torne-o satisfatório, aumenta as chances de que um comportamento se repita da próxima. Isso completa o ciclo dos hábitos. Mas há um segredo: nós não estamos procurando por qualquer tipo de satisfação, estamos à procura de satisfação imediata. O descompasso entre a recompensa imediata e a tardia. Imagine que você é um animal que vaga pela planície da África, uma girafa, um elefante ou um leão. Em qualquer dia, a maioria de suas decisões tem um impacto imediato. Você está sempre pensando no que comer, onde dormir e como evitar um predador. Está constantemente focado no presente ou no futuro muito próximo. Vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa imediata porque suas ações proporcionam instantaneamente resultados claros
planos imediatos. Agora volte para seu eu humano. Na sociedade moderna, muitas das escolhas que você faz hoje não o beneficiam imediatamente. Se fizer um bom trabalho, receberá um cheque de pagamento em algumas semanas. Se você exercitar-se hoje, talvez não esteja acima do peso no ano que vem. Se economizar dinheiro agora, talvez tenha o suficiente para a aposentadoria daqui a décadas. Você vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa tardia, porque pode ter que trabalhar por anos antes de ter suas ações proporcionando a recompensa pretendida. O cérebro humano não evolui para a vida em um ambiente de recompensa tardia. Os primeiros fósseis de humanos modernos, conhecidos como Homo sapiens, têm aproximadamente 200 mil anos de idade. Esses foram os primeiros humanos a ter um cérebro relativamente semelhante ao nosso, em particular o neocórtex, a parte mais nova do cérebro e da região responsável por funções superiores, como a linguagem, tem mais ou menos o mesmo tamanho há 200 mil anos. Você dispõe do mesmo hardware que seus ancestrais paleolíticos. Apenas recentemente, nos últimos 500 anos, a sociedade mudou para um ambiente predominantemente de recompensa tardia. Em comparação com a idade do cérebro, a sociedade moderna é nova em folha. Nos últimos 100 anos, vimos o surgimento dos automóveis, do avião, da televisão, do computador pessoal, da internet, do smartphone e da Beyoncé. O mundo se transformou muito nos últimos anos, mas a natureza humana, pouco. Semelhantes a outros animais da savana africana, nossos ancestrais passavam seus dias respondendo a graves ameaças, garantindo a próxima refeição e refugiando-se de uma tempestade. Faz sentido atribuir um valor alto na gratificação instantânea. O futuro distante era menos importante, e depois de milhares de gerações em um ambiente de recompensa imediata, nosso cérebro evoluiu para preferir retornos rápidos aos de longo prazo. Economistas comportamentais referem-se a essa tendência como inconsistência de tempo, isto é, a forma como o cérebro avalia as recompensas e a inconsistência ao longo do tempo. Você valoriza o presente mais do que o futuro. Normalmente essa tendência nos serve bem. Uma recompensa certa agora vale mais do que uma meramente possível no futuro, mas, ocasionalmente, nosso viés em relação à gratificação instantânea causa problemas. Por que alguém fuma se sabe que aumenta o risco de câncer de pulmão? Por que alguém come demais quando sabe que aumenta o risco de obesidade? Por que alguém faz sexo desprotegido se sabe que pode resultar em infecções sexualmente transmissíveis? Depois de entender como o cérebro prioriza as recompensas, as respostas se tornam mais claras. As consequências dos maus hábitos são tardias, enquanto as recompensas são imediatas. Fumar pode matá-lo em 10 anos, mas reduz o estresse e alivia seus desejos de nicotina agora. Comer demais é prejudicial em longo prazo, mas apetitoso no momento. Sexo, seguro ou não, proporciona prazer imediato. Doenças e infecções não se manifestam por dias, semanas ou mesmo anos. Todo hábito produz múltiplos resultados ao longo do tempo. Infelizmente, esses resultados costumam estar desalinhados com nossos maus hábitos. O resultado é imediato. Geralmente parece bom, mas o resultado final é ruim. Com bons hábitos, é o inverso. O resultado imediato é desagradável, mas o resultado final é bom. O economista francês Frédéric Bastiat explicou claramente o problema quando escreveu: quase sempre acontece que, quando a consequência imediata é favorável, as tardias são desastrosas, e vice-versa. Muitas vezes, quanto mais doce é o primeiro fruto de um hábito, mais amargos são os seus frutos posteriores. Em outras palavras, os custos de seus bons hábitos estão no presente, os de seus maus hábitos estão no futuro. A tendência do cérebro de priorizar o momento presente significa que você não pode confiar em boas intenções. Quando faz um plano para perder peso, escrever um livro ou aprender um idioma, você está realmente fazendo planos para seu futuro. E quando imagina como quer que sua vida seja, é fácil ver o valor em tomar ações com benefícios em longo prazo. Todos queremos vidas melhores para nossos futuros eus. No entanto, quando chega o momento da decisão, a gratificação instantânea geralmente ganha. Você não está mais fazendo uma escolha para você, do futuro, que sonha em ser mais capaz, mais rico ou mais feliz. Você está escolhendo o você do presente, que quer ser satisfeito, mimado e entretido. Como regra geral, quanto mais imediato for o prazer que recebo de uma ação, mais fortemente deve questionar se ele se alinha com seus objetivos de longo prazo. Com uma compreensão mais completa do que faz com que nosso
cérebro repita alguns comportamentos e evite outros, vamos atualizar a regra essencial da mudança de comportamento. O que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. Nossa preferência pela gratificação instantânea revela uma verdade importante sobre o sucesso. Por causa da maneira como somos programados, a maioria das pessoas passa o dia inteiro correndo atrás de pequenos episódios de rápida satisfação. A estrada menos percorrida é a da gratificação tardia. Se estiver disposto a esperar pelas recompensas, enfrentará menos concorrência. Frequentemente, obterá uma recompensa maior. Como diz o ditado, o último quilômetro é sempre o menos percorrido. A pesquisa mostrou exatamente isso. Pessoas que são melhores em retardar a gratificação têm maiores notas em provas de conhecimento, menores níveis de abuso de substâncias, menores probabilidades de obesidade, melhores respostas ao estresse e habilidades sociais superiores. Todos nós já vimos isso em ação em nossas próprias vidas. Se adiar assistir à televisão e fazer primeiro o dever de casa, geralmente aprenderá mais e obterá notas melhores. Se não comprar sobremesas e batatas fritas, normalmente vai comer alimentos mais saudáveis quando chegar em casa. Em algum momento, o sucesso, em quase todos os campos, exige que você ignore uma recompensa imediata em favor da tardia. Aqui está o problema. A maioria das pessoas sabe que adiar a gratificação é abordagem sábia. Elas querem os benefícios dos bons hábitos, ser saudável, ser produtivo, estar em paz. Mas esses resultados raramente são a principal preocupação no momento decisivo. Felizmente, é possível treinar-se para adiar a gratificação, mas você precisa trabalhar em consonância com a natureza humana, não contra ela. A melhor maneira de fazer isso é adicionar um pouco de prazer imediato aos hábitos que valem a pena em longo prazo e um pouco de dor imediata para aqueles que não trazem recompensas tardias. Como usar a gratificação instantânea a seu favor? O mais importante em adquirir um hábito duradouro é se sentir bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. O sentimento de sucesso é um sinal de que seu hábito e o trabalho valeram a pena. Em um mundo perfeito, a recompensa por um hábito é o próprio hábito. No mundo real, bons hábitos tendem a valer a pena apenas depois de terem lhe proporcionado alguma coisa. No começo, tudo é sacrifício. Você já foi à academia algumas vezes, mas não está mais forte, mais capaz ou mais rápido. Pelo menos não do modo perceptível. Apenas alguns meses depois, quando perder alguns quilos ou seus braços ganharem um pouco de definição, torna-se mais fácil se exercitar por si mesmo. No começo você precisa de um motivo para permanecer no caminho certo. É por isso que as recompensas imediatas são essenciais. Elas o deixam animado enquanto as tardias vão se acumulando no plano de fundo. O que estamos realmente falando ao tratar das recompensas imediatas é do fim de um comportamento. O término de qualquer experiência é essencial, porque tendemos a nos lembrar mais dela do que de outras fases. Você quer que o final de seu hábito seja satisfatório. A melhor abordagem é usar o reforço, que se refere ao processo de usar uma recompensa imediata para aumentar a taxa de um comportamento. O empilhamento de hábitos, que abordamos no capítulo 5, vincula seu hábito a um estímulo imediato, tornando-o claro no início. O reforço vincula seu hábito a uma recompensa imediata, o que o torna satisfatório no final. O reforço imediato pode ser especialmente útil ao lidar com hábitos de evitação, que são os comportamentos que você quer parar de fazer. Pode ser um desafio manter hábitos como não fazer compras frívolas ou não beber álcool este mês, porque nada acontece quando se deixa de beber no happy hour ou não se compra aquele par de sapatos. Pode ser difícil sentir-se satisfeito quando não há uma ação em primeiro lugar. O que está fazendo é resistir à tentação, e não há muita satisfação nisso. Uma solução é inverter a situação. Você precisa tornar a evitação visível. Abra uma conta poupança e a nomeie como algo que deseja comprar, talvez jaqueta de couro. Sempre que conseguir evitar gastar em alguma coisa, coloque a mesma quantia de dinheiro na conta. Não tomou café da manhã? Transfira R$ 20. Deixou de assinar a Netflix por um mês? Transfira mais R$ 30. É como criar um programa de fidelidade para você. A recompensa imediata de se ver poupando dinheiro para a jaqueta
de couro parece muito melhor do que a privação. Você está fazendo com que seja gratificante não fazer nada. Um dos meus leitores e sua esposa usaram uma configuração semelhante. Eles queriam parar de comer fora e começar a cozinhar mais juntos. Eles nomearam sua conta poupança como Viagem à Europa. Sempre que deixavam de ir a um restaurante, transferiam $50 para essa conta. No final do ano, eles tinham juntado o dinheiro para as férias. Vale a pena notar que é importante selecionar recompensas de curto prazo, que reforcem seu senso de identidade, e não aquelas que contrariam. Comprar uma jaqueta nova é bom se você está tentando perder peso ou ler mais livros, mas não funciona se está tentando equilibrar o orçamento e economizar dinheiro. Em vez disso, tomar um banho de espuma ou passear tranquilamente é um bom exemplo de se recompensar com o tempo livre, que se alinha com o seu objetivo final de maior liberdade e independência financeira. Da mesma forma, se sua recompensa por se exercitar for comer uma tigela de sorvete, você está depositando votos para identidades conflitantes, o que é perda de tempo. Em vez disso, talvez sua recompensa seja uma massagem, que é tanto um luxo quanto um voto para cuidar do seu corpo. Agora, a recompensa de curto prazo está alinhada com sua visão de longo prazo de ser uma pessoa saudável. Em certo ponto, conforme as recompensas intrínsecas, como melhor humor, mais energia e estresse reduzido produzirem efeito, você se tornará menos preocupado em buscar a recompensa secundária. A identidade em si se tornará o reforço. Você repete a ação porque está em consonância com sua identidade, e é bom ser você. Quanto mais um hábito se torna parte de sua vida, menos você precisa de incentivo externo para seguir adiante. Incentivos podem criar um hábito, mas é a identidade que o sustenta. Com isso em mente, leva tempo para as evidências se acumularem e uma nova identidade surgir. O reforço imediato ajuda a manter a motivação em curto prazo, enquanto você espera pela recompensa de longo prazo. Em resumo, um hábito precisa ser agradável para durar. Pequenos reforços, um sabonete cheiroso, uma pasta de dentes refrescante ou juntar R$ 500 na sua conta poupança podem oferecer o prazer imediato de que você precisa para desfrutar de um hábito. E a mudança é fácil quando é agradável. Resumo do capítulo. A quarta lei da mudança de comportamento é torne-o satisfatório. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. O cérebro humano evoluiu para priorizar recompensas imediatas em detrimento das tardias. A regra essencial da mudança do comportamento é: o que é imediatamente recompensado é repetido, o que é imediatamente punido é evitado. Para criar um hábito, você precisa se sentir imediatamente bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. As 3 primeiras leis da mudança de comportamento: torne-o claro, torne-o atraente e torne-o fácil, aumentam as chances de que um comportamento seja executado desta vez. A quarta lei da mudança de comportamento: torne-o satisfatório, aumenta as chances de que o comportamento seja repetido na próxima.